Oi, 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 diva! Sejam muito bem-vindas a esse bate-papo super legal. Eu vou ter aqui com a Vivi Lopes. E, gente, olha só, durante a Semana Divas Dance e na divulgação do Clube Divas, né, nesse convite que a gente faz super especial para vocês fazerem a adesão de vocês, a gente acaba passando um pouco rápido pelos presentes que nós acabamos proporcionando durante essa semana para quem entrar só até sexta-feira. E hoje eu quero parar um pouquinho para que vocês prestem atenção e tenham noção do tanto que é legal isso que a gente está trazendo pela primeira vez, é super inédito. A Vivi é uma amiga muito querida, que já fez uma super transformação em mim, e que eu amei. E hoje eu fiz esse convite, ela aceitou com o maior carinho, para também trazer esse trabalho que ela, inclusive, reformulou recentemente para vocês, não é isso, Vivi? Isso mesmo, estou muito feliz. Obrigada, Roberta, por estar aqui com essas divas maravilhosas. E o meu trabalho é um trabalho muito bacana, porque é um trabalho de transformação, né, de autoconhecimento. O principal desse projeto da consultoria de imagem é o autoconhecimento. Porque a partir desse momento que a gente sabe quem a gente consegue identificar o que a gente gosta, como que a gente se comporta, enfim, a gente vai descobrindo várias Legal. coisas, né. Uma frase que eu gosto muito e que, assim, sintetiza o que é o meu trabalho, é uma frase da Coco Chanel que diz assim: "A beleza começa no momento em que você decide ser você mesma". E o que é isso, Uau, né? É quando você se aceita. E esse processo de aceitação, ele só ocorre quando há um conhecimento de quem nós somos. Como é que eu, né, você só vai aceitar a partir do momento que você se conhece. Então, muitas pessoas acham assim, que a consultoria de imagem está só focada na moda, né, na roupa, acessórios. Não, a linha que eu trabalho não utiliza isso como fundamento principal. Isso é que apenas uma legal. ferramenta mesmo para poder conduzir nesse processo. Então mostra aí pra gente tudo que você vai oferecer para as divas, que eu já estou animadíssima. Então, vamos lá. Eu vou só compartilhar Vamos lá. aqui. Como eu falei, né, com vocês, essa frase é a frase que sintetiza todo o trabalho, né? A beleza começa no momento que você decide ser você mesma, né? Que é esse processo de autoaceitação, é um romper com o auto-julgamento, com autocrítica, né? Quando você se aceita, tudo isso cai por terra, né? E a gente começa a deixar a beleza fluir, essa beleza genuína que todos nós temos, né? Então, como que é que funciona o processo da consultoria de imagem, visagismo e leitura corporal? É um processo, né, de autoconhecimento, embelezamento, que a gente busca alinhar a imagem, visualmente o que você está passando, com o seu comportamento, quem você é, como você age, e os seus objetivos de vida. Porque cada momento da nossa vida a gente está em busca de algo, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que estão no momento de transição de carreira, que querem se posicionar de forma diferente no mercado de trabalho. Outras acabaram de sair da maternidade, e aí estão uma outra fase de vida. Tem pessoas que acabaram de se aposentar e querem o quê? Querem se descobrir, se conhecer. Então, são vários momentos de vida que a gente trabalha na consultoria de imagem. E é tudo personalizado, então a gente vai identificar, né, quem é a pessoa, e a partir daí a gente vai desenvolvendo essa assinatura visual. E isso aqui é uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas em menos de 7 segundos o nosso cérebro ele interpreta uma imagem. É algo assim muito rápido que a gente nem percebe. Quando a gente olha para uma imagem, aquela imagem ela já gera na gente alguma sensação. E essas sensações elas não ocorrem assim por acaso. Tem um porquê. E esse porquê são as linhas, formas, volumes, cores. Tudo isso fala para gente. Então o nosso cérebro interpreta sem que a gente perceba, ele está interpretando, e logo depois a gente vai sentindo, né? E o que é essa interpretação? Qual que é a matéria-prima disso? São as linhas, né? As cores que formam o quê? O rosto, o cabelo, as roupas, tudo isso tem linhas, né? Como, por exemplo, essa linha, tá vendo aqui no rosto? Tem uma linha aqui. Tudo isso é um desenho, né? Na análise que eu faço, eu consigo visualizar isso. Muitas vezes, quando a gente se enxerga no espelho, a gente não consegue ver, né? Que linha é aquela, mas nesse trabalho a gente consegue Aham. enxergar. E é difícil, às vezes, a gente se ver, né? É mais fácil quando É, alguém olha pra gente, mas a gente se ver é bem difícil, é um desafio grande, né? e justamente por conta do auto-julgamento, porque a gente tem uma Uhum. percepção, muitas vezes, falha, né? De quem nós somos.
Se a gente olha, por exemplo, eu quando eu comecei a estudar, eu comecei a me analisar e eu vi o meu rosto muito redondo. E ele não é redondo, ele tem linhas retas, né? Mas Olha eu só só. enxergava redondo. Mas por quê? É uma percepção minha, Sim. né? Então, para a gente poder entender um pouquinho do que eu estou falando, tem esse exercício de percepção que nos ajuda a entender, é uma forma da gente entender um pouquinho do que tudo isso que eu estou dizendo, né? Então, eu vou passar para vocês o seguinte. Eu vou mostrar 3 imagens. Cada uma dessas imagens gera uma sensação em nós. E tem 3 sensações que eu gostaria que vocês pontuassem, assim, para cada imagem. Então, por exemplo, essa imagem. Quando você vê essa imagem, o que você sente? Eu Estabilidade, sinto conforto total. conforto, dinamismo. E essa imagem? Dinamismo absoluto, né? E essa? Essa é uma mistura, né? Acho que estabilidade mais essa. Mas eu Pois também é. vejo um certo dinamismo por causa das cores, da mistura. Mas, quando o nosso cérebro, a reação que a gente tem quando olha essas imagens, são sensações que elas estão projetadas por conta das linhas, né? Então, por exemplo, quando você vê um Ah, tá. bebezinho, as linhas são curvas. Então, você vê toda essa coisa circular, por exemplo, a nuvem. Quando você olha aquele dia, né? Lindo com aquelas nuvenzinhas, ela tem o quê? Linhas curvas. A Uhum. velocidade, ela tem essas coisas dinâmicas. Você pode ver, por exemplo, os carros de Fórmula 1, os carros de alta velocidade, eles trabalham sempre com linhas dinâmicas justamente por conta dessa questão da velocidade, para auxiliar na velocidade. Mas isso não é por acaso. Tem essa influência, né? E as linhas retas, elas passam estabilidade. Aí, quando a gente vê, por exemplo, a gente olha para aquele oceano, né? Aquela linha reta, quando você olha, você sente uma segurança. Tá tudo calmo, assim. Essa sensação de calma, de tranquilidade. Eu vou exemplificar aqui com pessoas, com uma pessoa em três personagens aqui que ela interpretou. Quando a gente olha para essas 3, causam sensações diferentes em nós, né? Não parece a Sem mesma dúvida. pessoa, Não. mas é a mesma pessoa, mas cada uma tem uma sensação, provoca em nós uma sensação diferente. Tá vendo? Essa daqui, o corte do cabelo, ele deixa com que o cabelo fique mais curvo, tá? Então são linhas curvas. Passa uma sensação mais de conforto, de romântico, né? Aquela coisa, aquela mulher mais romântica, mais fofa. Essa já tem outras linhas, que são linhas mais dinâmicas, então mostra que é uma pessoa mais despojada, mais informal, que tem muita agilidade nas coisas, criativa. E as linhas são mais retas, passa uma certa estabilidade, você não sente tanto movimento, ela é uma pessoa mais contida, né? Aí aqui a gente consegue ver, cada uma delas tem uma projeção diferente, mas por conta das linhas que a gente trabalha. Então, assim como essas linhas, elas informam o nosso cérebro as sensações, o formato do nosso corpo também revela o nosso comportamento. E essa é uma das técnicas que eu acrescentei na consultoria de imagem para entender ainda melhor quem é a pessoa que eu estou atendendo. Eu trabalho com os traços de caráter. Não sei se você já ouviu falar, mas Não ouvi falar. é uma linha bem interessante porque você consegue identificar os traços que foram formados ao longo da vida da criança, né? Desde o útero até os 5, 6 aninhos de idade, onde esses traços são formados. O que são esses traços? São comportamentos que a gente adquire para se proteger dos traumas que a gente viveu na infância. E esses traumas nada mais são do que eventos, né? Que podem ser traumatizações, né? Coisas bem pesadas, coisas muito impactantes, como coisas mais leves, mas fica a marca no corpo. Então, aquela criança lá, bebezinha, lá no útero, ela sentiu algumas sensações, depois, quando ela está na fase oral, ela sente outras, e se ela tiver vivido situações onde ela interpretou de uma forma X, você vai registrar no corpo. Então, a gente consegue identificar
quais as dores daquela pessoa por meio desses traços do corpo, do formato do corpo. Então, nessa linha de estudo, a gente trabalha com 5 traços de caráter, que são as 5 dores fortes do ser humano, que é o esquizoide, é o primeiro traço, que acontece lá no útero, a fase oral, né, que é a partir de 1 aninho de idade, o masoca, que aí é na fase quando a criança está começando a desfraldar, a fase psico, que quando a criança está uns 4 aninhos, 3, 4 aninhos de idade, onde ela começa a cantar, começa a dançar, e ela começa a se perceber ali no meio das pessoas, e as pessoas começam a usar aquelas gracinhas. Muitas vezes a criança se sente mal com aquelas situações, e isso pode gerar traumas ali. E o rígido, que é quando ela percebe que ela está no meio de 2 pessoas, que é o pai e a mãe. E ela se sente ali no meio desse triângulo, né? E dependendo de como a criança interpreta aquilo, pode ser positivo como não, em todos os casos, né? Mas eu estou tentando dar uma pincelada aqui, porque é bem profundo o que cada um desses traços representa, mas nesse processo da consultoria de imagem, a gente consegue fazer essa leitura de uma forma muito interessante, assim. Então, por exemplo, o esquizoide, ele tem a dor da rejeição, que é a dor mais forte que ele sente, né? E, por conta disso, o corpo dele tem traços retos, mas mais estreitos. Então, são pessoas mais alongadas, você consegue ver os ossinhos aparecendo. Geralmente, as pessoas que gostam de internet, os gêniozinhos, têm esse perfil, que são pessoas mais reclusas. Elas acabam, por sofrer essa dor da rejeição, elas acabam o quê? Evitando pessoas, elas acabam rejeitando as pessoas, né? Gostam de ficar mais reclusas. E aqui a gente tem os recursos e a dor. Quando a pessoa está na dor, ela não explora tudo aquilo que ela tem de potencial. Então, o que a gente faz, por exemplo, no processo da consultoria, a gente vai identificar se a pessoa está na dor ou no recurso e potencializar o recurso que ela tem. Então, quando a pessoa ela está no recurso, o esquizoide está no recurso, é super criativo, tem ideias inovadoras, é uma pessoa que adora aprender coisas novas, super eficiente, gosta de trabalhar sozinha, mas também se relaciona com as outras pessoas. Quando está na dor, aí já rejeita as pessoas, não gosta de conviver, ela não se sente amada, tem uma sensação de que não pertence a lugar nenhum. Então, quando a gente começa a identificar, né, quando faz a leitura do traço, a gente consegue potencializar por meio da imagem dela o que ela tem de potencial aí, né, os recursos que ela tem. Já o visagismo, são vários formatos de rosto, né? Cada pessoa tem um formato X. E para cada formato de rosto tem uma expressão, um comportamento. A gente consegue ler por meio dos traços. Quando a gente identifica os traços e a gente alinha o traço com a personalidade, com a imagem, você potencializa quem você é. Então, por exemplo, a Anitta. A Anitta, ela tem um traço colérico. E o colérico dela, que é essa primeira imagem, potencializa muito mais quem ela é, a característica dela. Que ela tem atitude, é uma pessoa proativa. Agora, essa imagem do centro já não tem as linhas dela, porque são linhas muito... Essas linhas curvas, elas trazem doçura, trazem sensibilidade, e ela não tem esse comportamento. O comportamento dela é muito mais ativo, é muito mais cheio de energia. Então, quando você projeta uma imagem dessa para uma Anitta, não existe um alinhamento entre comportamento e atitude. Então, não potencializa o quem ela é. Essa terceira imagem aqui, ela tem um pouco das linhas, ela trabalha, porque provavelmente a Anitta tem o sanguíneo e o colérico, são 2 traços, mas o colérico primeiro. Colocando esse tipo de corte de cabelo para ela, ele se adequa porque ele transmite a sensualidade, que é algo que ela tem muito forte também. Então, essas 2 imagens são mais adequadas para ela, para quem ela é.
E com as divas, então, você vai fazer como para a gente descobrir o que, que a gente é e como que a gente pode explorar isso da melhor maneira? O que, que você vai fazer exatamente? Com o teste que foi feito, né? Que vai ser feito, A na gente vai verdade, fazer um é teste. isso. Entendi. Com o Então, teste para que as nós vamos divas que fazer. ganharem o workshop, vão fazer um teste primeiro, elas vão responder um questionário, é isso? Então, com as divas a gente vai fazer o teste, elas vão responder um questionário e com a resposta desse questionário a gente já vai saber qual o comportamento, qual a atitude que essa diva tem. E a partir Ai, daí a que gente legal. consegue projetar uma imagem para ela dentro do comportamento dela. E Legal. aí a gente consegue projetar uma imagem mais assertiva Uhum. dentro do que ela realmente é, para não pecar como essa imagem do meio aqui da Anitta, né? Que não revela, não transmite quem ela é. Uhum. Bom, agora eu vou falar sobre as cores. Tem uma técnica maravilhosa que a Roberta passou por ela, que é a análise cromática. Essa análise, ela permite que a gente se embeleze somente com as cores da roupa que a gente está vestindo, né? A partir daqui, né? Então, essa roupa aqui, laranja, ela projeta em mim uma luz, ativa em mim, no meu rosto, que é um rosto neutro, ilumina meu rosto de uma forma diferente se eu tivesse com uma roupa que não me favorece tanto. Então, é bacana porque quem não gosta de maquiagem, que não... Só utilizar a roupa certa, a cor certa, que ela afina o rosto, dá brilho na pele, Já tem ajuda, várias... né? É, eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece e também vou é, é, dar umas dicas para que vocês descubram qual que é a cor ideal para vocês. Então, aqui a gente tem uma análise, a gente consegue identificar bem. Eu posso até colocar a sua, né, Roberta? O que você acha? Posso colocar a Ai, sua? será? Pode, Não, você que pode. sabe. Se você Eu tô com quiser. uma cara tão horrorosa naquelas fotos que eu tava tão cansada quando eu fiz aquilo. Deixa essa outra aí mesmo. Então, essa imagem, ela mostra pra gente certinho, assim, qual a cor que fica mais adequada para ela. Porque a amarela, ela deixa a pele dela bem marcada, com olheira, né? Deixa o olho cansado. Já o roxo ilumina, a gente está com a mesma iluminação, é a mesma iluminação. Só que a luz que projeta da roupa no rosto é outra. Então afina o rosto, deixa o rosto mais fino, mais vivo, mais saudável. Por isso que é Nossa, é interessante. impressionante a diferença, né? Parece até que a foto foi manipulada, né? Porque você fala, meu Parece. Deus, tá... mas não foi. A gente estava com a mesma luz, estava no estúdio, então não tem como ter uma alteração, né, de iluminação. Mas você vê como a cor, ela realmente conversa, né, com a nossa pele. Por isso que eu trouxe aqui para vocês tentarem descobrir aí na casa de vocês qual que é. É lógico que não dá para saber com profundidade, né? Mas já dá para dar uma ajudazinha aí. O que você vai fazer? Pega uma blusa azul que você tenha e uma blusa laranja ou amarela, o ideal é que seja laranja, sabe? E você coloca perto do seu pescoço, assim. E olha no espelho. Isso com uma luz, o ideal seria a luz do dia, uma luz de fora, assim, para você ver com mais nitidez. E você olhando no espelho, você vai ver qual a cor que vai deixar a sua pele mais viscosa, mais bonita, mais brilhosa. Tem algumas coisas que a gente consegue observar. O brilho do olho, aqui as maçãs do rosto. Se você conseguir enxergar assim mais rosadinha, é a cor certa. Ela, a boca da gente também dá uma colorada quando você está com a cor certa. Então, a dica que eu dou para você descobrir se você tem a cor, se tem a pele fria ou quente, é usando esses dois tecidos. Se você tiver na sua casa uma blusa azul e uma blusa laranja, coloca assim uma primeiro. E um detalhe, tem que tirar toda a maquiagem. Tem que tirar toda a maquiagem, aí coloca a blusa na frente, olha no espelho, depois troca e coloca a outra. Aqui você conseguir enxergar que deixa a sua pele mais bonita é porque se for azul, a sua pele é fria. Se for laranja, é porque a sua pele é quente.
E se ficar boa com as duas? É porque sua pele é neutra. A pele neutra, ela tem muitas possibilidades, então tem uma variação bem interessante. A minha pele, por exemplo, ela é Legal. neutra, então você tem um leque de cores a mais para usar. Maior. É. Uhum. Então, no nosso workshop, a gente vai aprender várias coisinhas, algumas dicas para já colocar em prática, para você poder se perceber, né? Que a gente vai trabalhar algumas questões no seu olhar, para você ter um aprendizado, como olhar para você, para se enxergar. Então, temos aqui uma dica de cores, para você saber qual o seu subtom de pele. Será que ele é frio? Neutro? Será que é quente? Isso aí a gente vai poder te ajudar a entender mais ou menos qual o seu perfil, qual o seu subtom de pele. Isso é uma das coisas que a gente vai fazer. Também, no workshop, a gente vai trazer uma dinâmica do olhar para você entender como que as linhas, elas interferem no nosso cérebro. Então, tem algumas imagens para você conseguir já ir treinando o seu olhar nas imagens. Algumas dicas também para você saber como que é o seu comportamento. Tem um teste que a gente vai fazer para você entender qual que é o seu perfil. Será que você é sanguínea, colérica? Será que você é fleumático, melancólica, né? Nesse teste você vai poder entender e aprender mais um pouquinho sobre você. Eu já quero. Vivi, e tem uma coisa que eu vejo muito quando se fala de moda, de corpo, de roupa, que é sobre alguns truques, algumas artimanhas que o pessoal da moda usa, né? E você deve conhecer, para harmonizar melhor, por exemplo, um tipo de corpo específico. Vamos supor, tem mulheres que têm uma barriguinha maior, uma circunferência abdominal maior e uma perna mais fina. Tem outros que têm um tronco mais curto e uma perna mais comprida. Ou o contrário, um tronco mais comprido e uma perna mais curta. Você consegue também, nesse workshop, dar uma ajuda para a gente, né? Cada uma dentro da sua realidade corporal, assim, sobre dicas que a gente pode usar na hora de escolher as nossas roupas para harmonizar melhor com o tipo de corpo de cada uma? Sim, então, quando a gente, assim mesmo como as linhas, né, a gente trabalha as linhas elas nos ajudam também a criar algumas ilusões visuais, assim, por exemplo. Então, você quer alongar, você acha que está um pouquinho acima do peso, aquilo te incomoda, e você fala, não, eu quero ficar mais longilínea. Então, o ideal é usar a mesma cor em cima e embaixo, isso vai te ampliar. Né? Agora, por exemplo, se você está com o abdômen um pouquinho maior, aquilo te incomoda, como é que faz para esconder, assim, né, visualmente? Você usa o monocromático, que ele também, porque tudo que alonga, afina, e tudo que encurta, engorda. Então, se você coloca uma saia muito curta, com uma blusinha, você está achatando a imagem, então isso amplia. Então, o ideal, para quem se acha acima do peso, é usar coisas mais longas, para poder alongar. Então, uma pantalona, da mesma cor da blusa. As cores mais escuras, elas também trazem isso, essa visão, você diminui quando você usa cores mais escuras. Cores mais quentes, elas ampliam. Então, o amarelo, tudo que chama atenção, foca naquele ponto. Tudo que chama mais atenção no look está tá focando naquele ponto. Então, se você quer esconder, é melhor optar por cores mais escuras. Uma terceira Legal. E peça também. essas dicas todas você vai dar para a gente no workshop com calma, né? Sim, não, é com calma. O workshop, aqui a gente está só conversando. No workshop a gente vai Tá ter um ótimo. tempo e também quem tiver alguma dúvida, alguma questão no finalzinho, a gente vai poder conversar também Ter um sobre espaço isso. para tirar as dúvidas. Divas queridas, então é isso. Essa é a Vivi Lopes, né? Eu imaginei que vocês fossem adorar. Eu adorei, já conheço a Vivi, já fiz um trabalho com ela, achei incrível e eu espero que vocês agora sim tenham entendido o valor desse presente que a gente trouxe para vocês. Mas, ó, só para quem fechar até sexta-feira, fizer a sua adesão até sexta-feira, depois disso, não vai poder participar do workshop, tá? Então, Vivi está aqui mostrando para a gente que moda, cor, escolhas não são assim tão simples e que, quando a gente conhece, podem ajudar a gente muito mais. Então, Vivi, obrigada, viu? Espero que o nosso workshop seja show de bola e que quem esteja ainda indecisa agora se decida por vir para o Clube Divas e aproveitar todas essas vantagens.
Tá, muito bom. Eu espero vocês lá, viu, gente? Vamos participar, vai ser fantástico. Um beijão Vai bem sim. grande. Beijo. Beijo, tchau, tchau.